Pronto, bacana, voltamos aí, ótimo. Vou lançar vocês agora na questão de número 15. Vamos a ela, joga a lousa para mim. No que se refere à comunicação dos atos processuais, assinale a alternativa correta. A citação por procuração é aceita desde que o procurador tenha poderes especiais para tanto. Ora, isso aqui é uma invenção que foi jogada na prova. Pelo amor de Deus, não tem citação por procuração. O réu vai ser citado pessoalmente. O advogado não é citado no lugar do cliente. Isso não existe. A pessoa está foragida, então vamos citá-la por meio do advogado que tem procuração com poderes especiais. Isso é invenção. Não há essa modalidade citatória no direito processual penal. Convenhamos. Então, absolutamente descartada. Portanto, joga a lousa. Letra B de bola. Existem 3 formas de citação: a real, a ficta e a editalícia. Falso. Nós temos 3 formas de citar: pessoal, por edital e por hora certa. A citação pessoal é uma modalidade de citação real. Ou seja, por que real? Porque nós temos convicção que o ato foi concretizado. O oficial de justiça vai até o réu, promove a leitura do mandado, entrega a contrafé, aponta o aceite ou a recusa. É o modelo ideal. Agora, e se o réu não foi encontrado, mas não está de má fé? Será citado por edital, ou seja, será citado com publicação na imprensa ou no átrio do fórum. Por que ficção? Porque é muito pouco provável que a pessoa tenha contato com aquela modalidade de comunicação. Tudo bem. E se o réu está de má fé, está se escondendo para não ser citado, aí nós teremos a citação por hora certa. São as 3 modalidades citatórias reguladas no Código de Processo Penal. E a citação por hora certa, em que pese prevista no CPP, o CPP remete a matéria para o Código de Processo Civil. Tudo bem? Beleza. Agora, o STJ, mais recentemente, mesmo invalidando uma citação feita por WhatsApp, o STJ resolveu indicar no precedente quais seriam os requisitos para que a citação via WhatsApp fosse válida. Ou seja, a constatação de que o número pertence ao imputado, de que ele recebeu a comunicação, por exemplo, colocando de próprio punho numa folha de ofício que ele recebeu o ato citatório, tirando uma foto e devolvendo ao oficial de justiça. Só que, convenhamos, apesar dessa sinalização do STJ pela admissibilidade da citação via WhatsApp, se os requisitos por ele, STJ, indicados estivessem presentes, convenhamos, o STJ está transbordando com todas as vênias os seus limites de atuação. O STJ não pode legislar. O legislador não regulou a citação via WhatsApp, nem via rede social aberta. Não tem o menor cabimento, na minha ótica, com todas as vênias. Então, são 3 modalidades citatórias: a pessoal, que é real, a citação por edital, que é ficta, e a citação por hora certa, que é também ficta. Então, aqui na assertiva, confundiram alhos com bugalhos, beleza? Não está adequada a afirmativa. Portanto, joga a lousa para mim, Gilmar, beleza? Falso. Real, ficta e editalícia? Não. Pessoal, por edital e por hora certa. Tudo bem? Agora, letra C de casa. A ausência de citação é causa de nulidade absoluta no processo, mas a inobservância das formalidades da citação gera nulidade relativa do ato. É o gabarito, é o que nós estávamos esperando, é o entendimento dos tribunais, portanto, assertiva verdadeira, à luz da exegese, à luz da interpretação do artigo 570 do CPP. E me permita formular uma observação. A citação viciada, ela é uma citação circunduta. A citação circunduta é a citação viciada, acometida por alguma invalidade. Tudo bem? Então joga a lousa, cuidado com a terminologia. Temos ali uma citação circunduta.
conduta. Uma citação viciada. Beleza. D de dado. Ao verificar que o réu se oculta para não ser citado, dá-se-á citação por edital. Falso. Ocorrerá citação por hora certa. Por edital, coisa nenhuma. O sujeito que está se escondendo está de má fé. E se ele está de má fé, a citação será por hora certa. Tudo bem? E joga a lousa. A nossa assertiva aí de escola. No caso de citação do militar, além do mandado de citação, que deverá ser cumprido por oficial de justiça, também é necessária a notificação do chefe da repartição pública em que o militar estiver lotado. Falso. Falso à luz da previsão do artigo 358 do CPP. Por quê? Me permite um parêntese. O militar, ele será citado por meio do seu superior, em homenagem à hierarquia militar e também ao princípio da inviolabilidade do quartel. Não se quer o oficial perambulando no quartel. Aí estão as premissas que orientam o artigo 358. Agora calma, me permita continuar. E a citação do funcionário público civil. O funcionário público civil, ele é citado pessoalmente. Mas o chefe da repartição pública, ele será informado. Por quê? Se o funcionário público precisar se ausentar, em virtude do processo criminal, o chefe da repartição deverá provê-la em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público. Tudo bem? Agora, militar, ele é citado por meio do seu superior. Então, confundiram na assertiva o contexto militar com o do funcionário público civil. Não é comunicar ao chefe, entre aspas, da repartição militar. Isso não existe. O militar é citado por meio do seu superior. O funcionário público civil, ele é citado pessoalmente, mas o chefe da repartição é comunicado. Tudo bem? Bacana? Essa é a ideia. Me permite avançar. Joga a lousa. Vou ingressar com você na questão 16. Em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 2 anos. Meu Deus, falso. Delegado pode arbitrar fiança em crime com pena máxima de até 4 anos. É ainda uma previsão tímida, mas é a previsão do artigo 322 do CPP. Quando o assertivo aponta 2 anos, ele está completamente equivocado, então joga a lousa. Falso à luz do artigo 322 do Código de Processo Penal. Beleza. B de bola. O delito putativo por obra do agente provocador é contemplado na lei e mesmo na doutrina como espécie do chamado quase flagrante. Meu Deus. Vários equívocos aqui. Me permite um parêntese. Ora, delito putativo por obra do agente provocador é a tradução terminológica do flagrante preparado ou provocado. Vale dizer, qual é o cenário se coloca como espectador ou espectadora. Segundo o Supremo, na súmula 145, o Estado não pode estimular a prática de crime para poder capturar a pessoa seduzida. Por que, Nestor? Os fins não justificam os meios. Esta pessoa seduzida, segundo o Supremo, ela é um marionete numa peça teatral de mau gosto. Essa expressão é linda, é genial. Essa pessoa foi manipulada. Ora, o Estado não pode pagar todo o preço, se ombrear o criminoso, se equiparar ao criminoso e ficar criando armadilha, estimulando a prática de crime para capturar as pessoas seduzidas. Essa é a ideia do flagrante preparado, provocado ou delito putativo por obra do agente provocador. Beleza. Eis a ideia, então joga a lousa, assertiva falsa, em virtude da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, e nós não podemos confundir essa situação com o quase flagrante. Ora, o que é o quase flagrante? Terminologia hoje é condição de sobrevivência. Nós temos o flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante.
Esse flagrante, chamado de quase flagrante, e é um falso cognato, exatamente porque é um flagrante como outro qualquer, ele acontece quando a pessoa ela é perseguida. Perseguida logo após a prática do crime, e havendo êxito na perseguição, ela será capturada em circunstâncias que façam presumir a responsabilidade penal. Então essa ideia de quase flagrante está no inciso 3 do artigo 302 do Código de Processo Penal. É um flagrante válido e que envolve uma perseguição. Já o delito putativo por obra do agente provocador acontece quando o Estado estimula a prática de um crime na esperança de capturar a pessoa seduzida. A matéria é tratada na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal e caracteriza uma prisão ilegal. Além disso, o fato praticado pela pessoa seduzida será considerado atípico, pois é enquadrado como crime impossível. Então, nesse cenário, joga a lousa. Me permita aqui, fazer uma observação. De que maneira? Flagrante impróprio, irreal, olha a terminologia, imperfeito ou quase flagrante. Ele é tratado aonde? No artigo 302, inciso 3 do CPP. É uma hipótese válida de flagrante. Então a questão confundiu as modalidades flagranciais, por isso totalmente equivocada. Agora, C de casa. Para existir a prisão em flagrante nas hipóteses de perseguição, é necessário que o agente seja preso em até 24 horas após o fato. Isso aqui é lenda urbana. Absolutamente equivocado. Em que contexto não estou? Em que sentido? Só olha para mim. Ora, uma vez deflagrada uma perseguição, a perseguição perdura no tempo enquanto houver necessidade. Não há prazo máximo na lei de duração da perseguição. A ampla maioria das perseguições duram minutos até pela intensidade. Mas a perseguição pode durar horas? Pode. Pode durar dias? Pode. Em tese, até semanas. E depois de todo esse tempo, quando a pessoa for capturada, que prisão é essa? Flagrante. Ora, perceba o seguinte, para eu citar o professor Fábio Roque. Uma vez iniciada uma perseguição, a situação de flagrante se pereniza. Então essa ideia que só podemos prender em flagrante em até 24 horas após o delito, isso é lenda. Isso é uma fake news das mais bizarras e ainda hoje replicada em prova para poder confundir vocês. Só que o tratamento da perseguição, pode jogar a lousa, ele vem estampado no artigo 290 do Código de Processo Penal. Beleza? Tudo bem? Essa é a lógica que deve ser conjugada com o artigo 302, inciso 3 do CPP, que também trata do nosso flagrante com envolvimento de perseguição. Maravilha. Agora, D de dado. A atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante é da autoridade policial do local em que ocorrer a prisão-captura, mesmo que esta se dê em local diverso da prática do crime. Verdadeiríssimo. Ora, me permita fazer um parêntese antes de você formular qualquer registro. A presidência da lavratura do auto de flagrante é de atribuição do delegado que atua no local da captura. Se naquela localidade não tem delegado, o sujeito será conduzido ao delegado da localidade mais próxima. O delegado que atua no local da consumação é o delegado que vai presidir o inquérito. Então, na minha ótica, presta toda atenção. No local da captura, o delegado que lá atua presidirá a lavratura do auto, encaminhará o auto ao juízo nesta comarca da captura para que lá seja realizada a audiência de custódia. E depois, o auto de flagrante e o próprio flagranteado serão conduzidos para a localidade da consumação da infração. Porque é lá que nós teremos a presidência, a evolução do inquérito policial e depois o futuro processo criminal. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com isso. Joga a lousa. Matéria que é regulada no artigo
308 do CPP. Tudo bem. Agora, letra E de escola. Chama-se flagrante impróprio a situação de prisão em que o agente é surpreendido quando acabou de cometer o delito. Meu Deus, falso. A pessoa que é presa cometendo a infração ou ao acabar de cometer a infração, ela está em flagrante próprio. No flagrante impróprio ou quase flagrante, nós temos perseguição. E no flagrante presumido, ficto ou assimilado, o criminoso é encontrado logo depois de praticar o crime, com objetos, armas, papéis ou instrumentos que autorizem presumir a responsabilidade penal. Então, essa matéria, joga a lousa, me permita aqui fazer a observação. De que maneira? 3 situações importantes. O flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito, ele está no artigo 302, incisos 1 e 2 do CPP. Beleza. Na sequência você tem o flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante, que está no 302, inciso 3 do CPP. E por último, o flagrante presumido, ficto ou assimilado, que está no artigo 302, inciso 4 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Esse é o mapa da matéria. Aí está toda a terminologia enfechada no 302 do Código de Processo Penal. Isso cai direto. Isso é muito frequente na prova de delegado. Agora avança, joga a lousa. Vamos ingressar na questão 17. Sobre as nulidades, é correto afirmar. Vamos lá. A. Para fins de convalidação dos atos processuais, as nulidades da sentença condenatória deverão ser alegadas na execução da pena. Meu Deus. Sob pena de convalidação. Falso. As nulidades da sentença condenatória serão alegadas em preliminar de apelação, amigo. Eu vou levar a matéria ao tribunal, exatamente com o objetivo de invalidar a sentença e obstaculizar o trânsito em julgado. Eu vou aguardar transitar em julgado para alegar na execução da pena uma assertiva totalmente ilógica, contraproducente. Não tem ali o menor sentido. Agora, joga a lousa. Me permita ir para a assertiva B de bola. A preclusão não se aplica às nulidades por expressa disposição legal. Meu Deus, totalmente falso. Nós temos preclusão? Temos. Nós temos a possibilidade de convalidação de nulidades, notadamente as nulidades relativas. Matéria tratada no 571, que aponta o momento para suscitarmos a nulidade, e no inciso 1 do artigo 572, que fala expressamente em preclusão. Tudo bem? Então joga a lousa. Ora, matéria que exige a conjugação do 571 com o artigo 572, inciso 1 do CPP. Beleza. Agora, C de casa. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, não se anula um ato se, embora praticado em desacordo com a forma prevista em lei, atingiu seu fim. Verdadeiro. Essa é a ideia da instrumentalidade das formas. Vale dizer, se o ato, em desconformidade com a formalidade legal, atingiu a sua finalidade, ele não será invalidado. Eis a lógica da instrumentalidade, pode jogar a lousa, gabaritando a letra C de casa e parametrizada, olha o cuidado, no inciso 2 do artigo 572 do CPP. Tudo bem? Agora, D de dado.
A não intervenção do Ministério Público na ação privada subsidiária da pública gera nulidade absoluta. Falso. O Ministério Público deve intervir em todos os termos da ação por ele proposta e também no âmago da ação privada subsidiária. E na ação privada propriamente dita, ele vai funcionar naturalmente como custos legis. Agora, se na ação privada subsidiária o Ministério Público não intervir em todos os termos da demanda, haverá nulidade, mas eleita pelo Código de Processo Penal como relativa. Então, joga lousa, falso, a nulidade é relativa à luz do artigo 564, inciso 3, a linha D de dado do CPP, combinado com o artigo 572, também do Código de Processo Penal. Tudo bem? Agora, letra E de escola. O princípio do interesse aplica-se tanto às nulidades absolutas como às nulidades relativas. Ora, me permita aqui destacar a questão como falsa, mas com todo cuidado. Qual é a ideia do interesse? Eu só posso arguir nulidade se eu tenho interesse na sua declaração. Eu não posso suscitar uma nulidade cujo tema aproveita integralmente a parte contrária. Tudo bem. Mas como a nulidade absoluta pode ser declarada de ofício, o princípio do interesse fica esvaziado. Então, por quê? Porque o interesse público é que prepondera e não o interesse da parte. Essa é a exegese, com muita polêmica, diga-se de passagem, joga lousa, que você extrai do artigo 565 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Bacana? Então, me permita ingressar na questão 18. O direito processual penal é regido por diversos princípios, dentre os quais o do nemo tenetur si detegere, pelo qual ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo, com base no princípio em questão e na jurisprudência dos tribunais superiores. Ora, qual é aqui a vertente, por favor, de cuidado? A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio. O Pacto de São José da Costa Rica, leia, Convenção Americana de Direitos Humanos, consagra o direito à não autoincriminação. Então a autoincriminação é mais ampla, o direito de não me autoincriminar é mais amplo do que o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é uma das vertentes do direito à não autoincriminação. Então, ora, esse é o cenário que orienta a interpretação de todo o sistema. Sabe por quê? Ora, me permita aqui uma reflexão cuidadosa para você que está prestando o concurso com muita intensidade. O nosso código, ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 42. O Código de Processo Penal de hoje foi aprovado sob a égide da Constituição de 37, outorgada por Getúlio Vargas. Logo na sequência, o Brasil e o mundo entraram na Segunda Guerra Mundial. Então tínhamos um período conturbado da história mundial. Esse código, ele é repleto, recheado de situações onde o sujeito estaria compelido a se autoincriminar. E é evidente que todas essas previsões do CPP não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 88 e são incompatíveis com o Pacto de São José da Costa Rica, que é norma supralegal, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então vamos aqui interpretar o nemo tenetur si detegere, vale dizer, o direito à não autoincriminação, em consonância com as assertivas que nos serão apresentadas. Vamos a elas. Joga a lousa. Ora, assertiva A. A atribuição de falsa identidade pelo suspeito ou investigado, ainda que em situação de autodefesa, configura fato típico. Meu Deus, verdadeiro. Ou seja, quando o sujeito se atribui identidade falsa na suposição de exercer a defesa, porque se ele apontar a identidade correta, provavelmente vai ser capturado. Ora, caracteriza infração penal? Sim. O STJ já sumulou a matéria e é, como uma luva, o gabarito da assertiva A. Pode jogar a lousa. Estamos aqui diante da súmula 522
do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a ideia. E, para além disso, o entendimento preponderante é de que o direito ao silêncio não abrange, não abarca a nossa qualificação. Então, eu não posso invocar o direito ao silêncio no momento que sou qualificado, por exemplo. E se eu me atribuir falsa identidade, eu responderei pelo crime de falsa identidade, caracterizado no artigo 307 do Código Penal. Tudo bem? Tranquilo? Agora joga a lousa. B de bola. A recusa do investigado em prestar informações, quando intimado em sede policial, poderá justificar, por si só, o seu indiciamento pela autoridade policial. Falso. O indiciamento, que é tema extremamente frequente no seu concurso para delegado, ele está caracterizado no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830 de 2013. Você, delegado ou delegada, quando indicia, você vai proferir um despacho motivado, formulando uma análise técnico-jurídica e apontando indícios de autoria, da materialidade e das circunstâncias da infração. Então, dizer que eu terei a automatização do indiciamento não tem o menor cabimento. Portanto, joga a lousa. Assertiva falsa, à luz do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. Beleza. Agora, C de casa. As provas que exijam comportamento passivo do investigado não poderão ser produzidas sem a sua concordância. Falso. Ora, se eu não estou obrigado a colaborar, essas provas podem ser, sim, utilizadas, independente da minha concordância. Quer ver? Ora, eu estou com um copo de água aqui. Imaginemos que eu seja suspeito da prática de um delito, compareci no departamento de polícia, tomei um gole d'água num copo que me foi servido e no local do crime foi deixado ali um material biológico. A autoridade quer fazer a confrontação via exame de DNA. Ora, eu bebi água, deixei o copo lá na delegacia, fui-me embora depois da minha oitiva. Aquele copo pode ser sujeito à correspondente perícia para prospecção do DNA, da bagagem genética? Pode. Elemento de descarte. Pode sim ser utilizado. Não precisa de um comportamento ativo da minha parte. Não precisa de minha colaboração. Não exige invasividade. Então pode sim ser empregado. Tudo bem? Joga a lousa. Assertiva, D de dado. A alteração de cena do crime pelo agente não configura fraude processual. Ora, convenhamos, claro que configura, à luz da previsão do artigo 347 do Código Penal. Já pensou? O próprio autor do delito muda toda a cena do crime para levar a erro à autoridade? Ora, isso é crime contra a administração da justiça. Ora, mas ele é um imputado, ele está ali se defendendo, exercendo autodefesa. Ora, nós temos tipo penal específico. 347 do CP está caracterizada a infração. E joga a lousa. Na assertiva E. Apenas o preso poderá valer-se do direito ao silêncio, não se estendendo tal proteção aos investigados. Pelo amor de Deus, falso. Sabe por quê? Uma colocação dessa natureza, a Constituição Federal, quando consagra o direito ao silêncio no artigo 5º, inciso 63, fala do preso. Ora, ao preso é assegurado o direito ao silêncio, mas convenhamos, ao sujeito passivo da persecução penal. Tanto que o próprio Código de Processo Penal, quando regula o interrogatório em juízo, fala do direito ao silêncio. Quando o CPP trata da lavratura do auto de flagrante, fala do direito ao silêncio. Mas a oitiva do investigado também é parametrizada com o direito ao silêncio. E certamente ele vai orientar todo o nosso contexto de persecução. Então joga a lousa, falso, matéria que deve exigir a conjugação do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, combinado com o artigo 186 do CPP. Tudo bem? Bacana?
Com isso, exauri a questão 18. No próximo bloco, daremos encaminhamento já com a questão 19. Aguardo você. Até lá.